tentando sondar a mensagem da Epístola de Filemão, podemos fazer isso em 2 encontros, em 2 semanas. Obviamente que se nós fôssemos escavar, poderíamos passar até meses estudando a Epístola de Filemão. Mas o fato de ser uma epístola breve não quer dizer que não seja uma epístola preciosa. Pelo contrário, eu costumo olhar para cartas como essas e considerá-la como um perfume caríssimo, mas que está contida em pequenos frascos. Sabe aquela ideia de que os perfumes mais caros estão guardados nos menores frascos? Eu costumo olhar para cartas como essa e tratá-las dessa maneira. Paulo está escrevendo com um objetivo muito específico. Ele está tentando mediar uma questão que está em aberta entre 2 homens, entre Onésimo e Filemão. Mas o fundamento do objetivo de Paulo, o que Paulo está procurando fazer, não é algo que está atrelado às suas razões particulares. Paulo não está objetivando algum capricho individual. O que Paulo deseja fazer é que Filemão e Onésimo, uma vez que estão em Cristo e reconciliados com Deus, eles precisam viver à luz dessa realidade. Então, uma vez que Onésimo e Filemão estão reconciliados com Deus, essa base precisa refletir na comunhão que eles possuem um com o outro. Não é possível que Onésimo, reconciliado com Deus, Filemão, reconciliado com Deus, e ambos caminhem separados um do outro, separados da comunhão, com um problema. E aqui nós vamos ver que isso precisa ser de fato resolvido. Se nós estivermos com esse fundamento em vista, ao travar os nossos relacionamentos hoje, como igreja no século 21, nós seremos capazes de sermos mais intensos, de sermos mais objetivos no modo como liberamos amor. Quando entendemos que estamos reconciliados com Deus e essa reconciliação nos habilita a buscar a reconciliação uns com os outros, porque nós recebemos misericórdia de Deus, nós estamos habilitados pelo Espírito a também liberar essa mesma misericórdia, liberar essa mesma graça uns para com os outros. Paulo tem isso em mente. Então, a partir do versículo de número 4, Paulo começa a tratar dessa questão, mas ele começa falando de Filemão. Como de costume, Paulo, antes de introduzir o assunto das suas epístolas, Paulo sempre abre uma sessão de oração, uma sessão de ação de graças. E ele ora intercedendo, agradecendo a Deus pela vida de Filemão. É o que nós vemos no verso de número 4. Eu, Paulo, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo está se movendo em gratidão pela vida de Filemão. Esse gesto é muito poderoso. Paulo não está dizendo isso com uma intenção de ganhar o coração de Filemão, como que se Paulo estivesse com segundas intenções. Sabe, quando alguém diz, olha, eu estou orando por você, mas que de fato ele não está no lugar de oração pela vida daquela pessoa, só está dizendo isso para tentar barganhar algum tipo de conceito, algum tipo de relacionamento. Paulo não está agindo dessa maneira, ele está sendo extremamente sincero. Paulo está escrevendo para alguém que é amado por ele. Nós vimos isso na semana passada, o versículo de número 1, na abertura da epístola, quando Paulo se refere a Filemão, ele diz: amado Filemão. A verdade de Cristo está em Paulo. Paulo está derramando amor sobre a vida de Filemão e o Espírito Santo está inspirando Paulo em cada palavra. Precisamos entender que nós estamos diante de um texto sagrado. A verdade de Cristo está sendo impressa em cada uma dessas palavras e vemos que Paulo está escrevendo como um pastor para a sua ovelha. Paulo está escrevendo como um pastor para Filemão. Vemos isso na frase, lembrando-me sempre de ti. Veja como Paulo se dirige a Filemão. Paulo está dizendo, eu tenho você sempre na minha memória. Há algo que amo em Paulo. Paulo era alguém que gerava filhos na fé no lugar de oração. Você já parou para entender isso? Embora Paulo
tenha ganhado Filemão para Cristo em outra ocasião, provavelmente em Éfeso, há anos atrás, Paulo nunca deixou de cobri-lo no lugar de oração. Paulo nunca deixou de nutri-lo no lugar de oração. Toda vez que ele entrava no lugar de oração, ele lembrava dos seus filhos na fé. Nós vemos aqui um exemplo de um pastor. E há muita beleza nisso, há uma graça nisso, sabe? Eu quero aprender a caminhar num nível como esse, como um pastor que está gerando filhos na fé. E no caso de Paulo, distantes na geografia, mas espiritualmente, Paulo, toda vez que entra no lugar de oração, ele está nutrindo Filemão, ele está cobrindo a vida de Filemão. E aprendemos aqui uma lição, porque nós podemos gerar essa mesma bênção da comunhão no Espírito sobre muitas pessoas. Quando você entra no lugar de oração pela vida de alguém, você está cobrindo aquela pessoa, você está nutrindo aquela pessoa. Paulo era alguém que não só construía a sua própria vida no lugar de oração, Paulo também edificava a vida de outros no lugar de oração. Meu irmão, que venhamos aprender o segredo que existe no poder da intercessão. Veja como que a beleza logo na abertura e a sinceridade de Paulo. Paulo está dizendo: eu sempre me lembro de ti nas minhas orações. E aí o versículo de número 5 prossegue, ele diz: estando ciente do teu amor. Veja a memória de Paulo e aquilo que Paulo também tem ouvido a respeito de Filemão. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. O ponto que nós vemos aqui é que a integridade de Filemão está sendo ressaltada, destacada nas entrelinhas de Paulo, na maneira como Paulo fala de Filemão. O texto aqui, numa tradução mais literal, poderia ser: ouvindo do teu amor e da tua fé. Paulo estava ouvindo isso a respeito de Filemão. Mas note uma coisa: Paulo conhecera Filemão no passado. Obviamente que deve ter havido tempo de Paulo e Filemão criarem laços, trabalharem juntos, tanto que quando Paulo se refere a Filemão no versículo 1, ele chama Filemão de colaborador, ou seja, Filemão é um cooperador do ministério de Paulo. Mas só que agora Paulo e Filemão estão separados, eles estão em realidades diferentes. Provavelmente Filemão em Colossos, Paulo aprisionado em Roma. Mas se Paulo está aprisionado em Roma, isso significa que eles não estão separados somente na geografia, mas já faz alguns anos que eles não se veem. Um tempo se passou desde que Paulo conheceu Filemão e o viu trabalhando, trabalharam juntos. E agora, no momento em que Paulo está escrevendo essa epístola para Filemão. E aí você pode me perguntar: mas Zeca, por que você está falando isso? É que Paulo conhecia Filemão desde o período da sua conversão e do período que trabalharam juntos. Anos se passaram, mas as notícias que chegam para Paulo a respeito de Filemão é que ele continua sendo alguém cujo amor e a fé estão de pé. Filemão não mudou com o tempo. E nós podemos entender isso trazendo o próprio contexto da epístola de Colossenses. Lembra que Epáfras foi até a prisão de Paulo para pedir ajuda sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando na igreja de Colossos? Então, quando Paulo recebe a visita de Epáfras, Epáfras vai também dizer como a igreja está, como os irmãos caminham. Abra tua Bíblia em Colossenses capítulo número 1 e veja o testemunho de Epáfras a respeito da igreja em Colossos. Olha o que o texto diz, Colossenses 1, verso de número 7. Segundo, fostes instruídos por Epáfras. O que Paulo está dizendo? Olha, é Epáfras que está trabalhando com vocês, ensinando vocês. E Epáfras, Paulo o chama de nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou de quê? Do vosso amor no Espírito. Então, quando Epáfras vai até Paulo na prisão, ele diz: a igreja está caminhando no amor do Espírito.
Agora, quando lemos a epístola de Filemão, vemos que Filemão, chamado por Paulo de amado colaborador, também é conhecido por Paulo por causa do seu amor e por causa da sua fé. O testemunho de Filemão está chegando até Paulo lá em Roma. E não somente isso, pare para pensar uma coisa que é muito séria. Paulo está preso com Epáfras, mas também Onésimo está deixando aquela prisão junto com Tíquico, com a carta voltando para Colossos e com a epístola de Filemão. Onésimo era um escravo de Filemão, mas ainda assim, mesmo Onésimo sendo um possível escravo fugitivo de Filemão, o que Paulo diz a respeito de Filemão, a tua fé e o teu amor são exemplos que têm chegado até nós, são testemunhos que têm chegado até nós. Você pode entender isso? Até mesmo Onésimo, porque se Onésimo falasse algo a respeito da conduta de Filemão, dizendo que a conduta de Filemão era duvidosa, certamente Paulo diria. Paulo não passaria a mão na cabeça. Paulo é pastor. Basta ler a segunda epístola de Coríntios, que você vai ver Paulo falando de uma vara. Mas o que Paulo está dizendo aqui nesse momento, Filemão tem um testemunho exemplar. É como se Paulo estivesse dizendo: Filemão, eu te conheci há alguns anos atrás e o teu exemplo, a tua fé e o teu amor, com certeza marcaram o meu coração. Mas agora, alguns anos depois, anos se passaram e o que eu vejo é que você continua o mesmo. Filemão, você não se perdeu, seu amor e fé permanecem. O seu amor e a sua fé permanecem. Meu irmão, isso é um exemplo para a nossa conduta, porque algumas pessoas começam caminhando e até começam bem, há muito fogo, mas com o passar do tempo, o amor por Jesus começa a se esfriar, a conduta começa a se tornar duvidosa, a conduta começa a se tornar questionável. Então, mesmo longe dos olhos do apóstolo Paulo, Filemão mantinha uma vida digna de Cristo. Aqui, meu irmão, está uma chave a respeito da integridade de Filemão. Por quê? Porque Filemão vivia de uma maneira diante do apóstolo Paulo. Mas depois que eles se separaram, todos olham para Filemão e dizem: continua o mesmo, é íntegro, é um homem reto. E talvez valha a pena fazermos uma pergunta aqui nessa noite: como que nós vivemos e o que falamos quando nós não estamos diante dos nossos pastores, quando nós não estamos diante dos nossos líderes? Filemão tinha um coração íntegro. Anos se passaram e o testemunho que chega a Paulo lá na prisão em Roma: Filemão, você não se perdeu. E o versículo 5 traz isso. Se você olhar o texto na versão Ara, segue um arranjo bem interessante, porque o texto no verso 5 diz assim: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Eu gostaria que você percebesse que há duas expressões: amor e fé. Depois disso, no centro do versículo, está o verbo que tens, que você possui. E logo depois disso, para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Por que eu estou tentando destacar isso para vocês? A organização desse texto está numa forma de quiasmo. Em que sentido? Quando Paulo fala sobre o amor e da fé, ele não pode ter fé em todos os santos. Porque se nós lermos do jeito que a Ara apresenta, diz assim: eu estou ciente do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e o amor e da fé a respeito de todos os santos. Mas Paulo não tem fé em todos os santos. Então, como esse versículo precisa ser organizado? Na verdade, quando você olha para o centro desse versículo, você vê que o que Paulo está enfatizando é o que Filemão tem, o que Filemão possui. Primeiro, o amor para com todos os santos. Então, a primeira parte do versículo com a última parte do versículo. E a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo possui a fé em Cristo e o amor
para com todos os santos. É assim que a NVI traduz. Se você tiver uma NVI nas mãos, você vai perceber que ele tem a fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. E assim, nós percebemos que o que Paulo está enfatizando é: Filemão, a tua fé não se perdeu, continua enraizada em Cristo. E uma vez que essa fé está enraizada em Cristo, você está manifestando essa fé, derramando amor sobre todos os santos, sobre todos os seus irmãos que foram santificados em Cristo Jesus. Mas por que eu estou falando isso? Note que esse versículo traz uma mensagem muito importante, traz uma base, porque a reconciliação entre Onésimo e Filemão só será bem sucedida por causa dessa fé em Cristo Jesus, por causa do amor que ele tem derramado sobre os seus irmãos. Provavelmente alguém poderia dizer: Onésimo, um escravo fugitivo, ele não merece perdão, ele precisa ser condenado. Mas quando Paulo está dizendo que Onésimo não é mais o mesmo, porque eles são irmãos em Cristo, isso muda a realidade. Filemão crê em Cristo, Filemão é filho de Deus, ele sabe quem ele é no Senhor, e isso pode ser testemunhado no amor que ele está derramando sobre a igreja. Paulo crê que esse mesmo amor será derramado sobre Onésimo, porque pare para pensar, Paulo está enviando Onésimo de volta para Filemão. Qual é a certeza que Paulo tem que isso vai dar certo? É quando ele olha para Filemão e diz: Filemão, o teu coração é diferente. O teu coração está cheio de amor, mas esse amor não tem como fonte as coisas dessa terra. O teu amor tem como fonte a fé em Cristo Jesus, porque Filemão é amado por Deus, ele pode amar a Deus de volta. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, mas uma vez que também somos capacitados para amar a Deus, nós também recebemos a graça de amar os nossos irmãos e derramar isso sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então Paulo tem uma expectativa, olhando para a fé de Filemão em Cristo Jesus e o amor que ele manifesta na igreja, ele diz: vai dar certo. Onésimo, pode ir lá, vai dar certo. Então o versículo de número 6 prossegue: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Eu gostaria de chamar a tua atenção para algo aqui nesse versículo, e você pode marcar aí na tua Bíblia. Paulo está dizendo que existe um bem que há em nós para com Cristo. Existe uma riqueza de bens sobrenaturais que há em nós, tesouros sobrenaturais que há em nós porque estamos em Cristo. Nós fomos enriquecidos sobrenaturalmente. Então Paulo, orando em ação de graças, ele roga a Deus que a comunhão da tua fé, está falando de Filemão, mas por que não também da nossa fé? Que a comunhão da nossa fé se torne eficiente. Veja isso. Ele está dizendo que a comunhão da nossa fé pode se tornar eficaz no pleno conhecimento dessas riquezas. Ou seja, existem riquezas, bens sobrenaturais, mas a comunhão da nossa fé, quando nós caminhamos em uma só fé, isso se torna um instrumento coletivo para que possamos tomar conhecimento de que nós temos tesouros, que nós temos esses bens espirituais. É algo que geramos juntos pela fé em Cristo Jesus. Mas aí o que chama a minha atenção nesse versículo e durante a manhã, enquanto eu meditava, é que é na comunhão uns com os outros, a nossa comunhão em Cristo, onde recebemos um instrumento eficaz para obtermos o conhecimento dessas riquezas, desses bens sobrenaturais em Cristo. Ou seja, está na nossa comunhão o caminho de acesso desses tesouros. Está na comunhão o caminho para desfrutarmos dos recursos celestiais em Cristo Jesus.
o Senhor nos enriqueceu com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas como nós conhecemos isso? Aí Paulo está dizendo, na comunhão, o conhecimento pleno desses recursos e o senso de propósito desses recursos, porque Deus te enriqueceu, mas para quê? Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, sobrenaturais. E aí eu te pergunto, para quê? Como nós tomamos conhecimento disso? O conhecimento pleno é dado no lugar da comunhão uns com os outros no corpo de Cristo. Como meu coração transbordava. Porque por vezes nós dizemos, Senhor, nós temos as bênçãos espirituais, mas por que eu não estou vivendo? É porque você não está sondando esses tesouros no lugar da comunhão. Você está pensando nesses tesouros como se fosse algo somente para você, para os seus próprios objetivos. E Paulo está dizendo para Filemão, meu Deus, a comunhão da tua fé, eu oro para que essa comunhão se torne eficaz, para que ela se torne eficiente no pleno conhecimento desses bens, para que ela se torne eficaz e você tome posse, se aproprie desses tesouros e que você possa desfrutar dessa realidade. A chave desse versículo é conhecimento, porque sem conhecimento nós não temos acesso. Seria como ter uma fortuna numa conta bancária, mas só que você desconhece essa conta. Imagine, eu tenho R$1 milhão numa conta bancária, mas eu não sei sobre essa conta. Eu não tenho informações sobre essa conta. O dinheiro continuará lá na conta, porque sem conhecimento você não tem acesso. Mas se Deus quer nos revelar os tesouros espirituais que estão na comunhão com Cristo, no corpo de Cristo, é porque Ele quer nos dar a apropriação desses tesouros. Ele não quer apenas que você saiba, Ele quer que você desfrute. Ele quer que você viva plenamente a beleza dessas riquezas, porque é isso que Deus tem para os seus. Quando abrimos as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo de número 29, veja só o que o texto diz. Deuteronômio 29, verso de número 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Olhe isso. As coisas que estão encobertas pertencem ao Senhor, mas se foi revelado o conhecimento dessas coisas a vocês, elas pertencem a vocês, elas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que Moisés está escrevendo, existem coisas que estão encobertas. Ok, essas coisas não te pertencem, mas se existem coisas reveladas que você teve conhecimento, então você tem acesso a elas, e isso é um sinal de que Deus está te confiando essas riquezas. Aí olhe para Paulo orando sobre Filemão. Ele diz que a comunhão da tua fé, ela seja eficiente para você conhecer os bens que estão reservados para você, Filemão. É esse lugar onde nós somos chamados para avançar. O livro de Provérbios traz um apontamento a respeito da descoberta de coisas que estão escondidas. Provérbios 25, no versículo de número 2, diz: a glória de Deus é encobrir as coisas. Então, onde está a glória do Senhor? Em encobrir o mistério, aquilo que ninguém pode acessar. Entretanto, veja o que diz a parte B do versículo: mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. A glória do Senhor é encobrir, mas uma vez que nos foi dado conhecimento, acesso e apropriação, a glória destes é sondar aquilo que nos foi dado. E quando eu olho aqui para a palavra reis, eu consigo aplicar claramente a uma imagem espiritual, porque Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 6, diz que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e fomos constituídos reis e sacerdotes. Então existem tesouros sobrenaturais, riquezas que nos enchem, que nos transbordam.
que estão sendo reveladas a nós no lugar da comunhão. E na comunhão nós recebemos um instrumento para termos pleno conhecimento desses tesouros e riquezas. Meu irmão, Deus está nos dando aqui um instrumento para avançarmos no reino de Deus. Não é apenas uma porta, mas Ele quer que você adentre por essa porta e desfrute. Sabe, algumas pessoas vivem empobrecidas porque não perceberam que existe uma riqueza sobrenatural em Cristo, reservada para o que está acontecendo aqui nessa noite, reservada para o lugar da comunhão. Aleluia! Mas, meu irmão, se nós formos enriquecidos, nós não caminharemos em pobreza dos recursos sobrenaturais em Cristo. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E no lugar da comunhão, nós somos instrumentalizados para desfrutar dessas verdades espirituais. Seguindo dentro do texto de Filemão, olhe para o verso de número 7. O texto diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Veja que Paulo está sentindo alegria e conforto em relação a Filemão. Quais são os testemunhos de Epáfras? Lembra que Epáfras trouxe testemunhos sobre o amor no Espírito que a igreja de Colossos vivia e transbordava? Então, quando Paulo olha para Filemão, ele diz: Filemão, as notícias que chegam de você até aqui enchem o meu coração de alegria, enchem o meu coração de conforto. Provavelmente até mesmo um testemunho de Onésimo deve ter sido encorajador para Paulo. Por isso, Paulo não hesita em escrever essa epístola. Paulo acredita em quem Filemão é. E Paulo diz: a minha alegria, o meu conforto é no teu amor. No teu amor, Filemão. Filemão não era amável só com Paulo. Às vezes nós vemos pessoas assim, porque alguém tem um status, alguém tem uma influência, alguém está posicionado em uma área dentro da igreja, então algumas pessoas se aproximam destes com segundas intenções, sendo amáveis. Não, o que Paulo está dizendo a respeito de Filemão é que ele tratava o apóstolo de um modo, mas quando ele se aproximava dos outros irmãos em Cristo, ele continuava tratando essas pessoas com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. De fato, quando lemos essa abertura, parece que estamos falando de alguém íntegro, de alguém que é um exemplo para todos nós. É uma lição, sabe? Não trate pessoas com acepção, como que se, deixa eu ver quem é que está chegando. Essa pessoa eu vou tratar de uma maneira, essa aqui eu vou tratar de outra. Eu quero dizer, isso é pecado. Quando nós abrimos a nossa Bíblia na epístola de Tiago, no capítulo de número 2, nós lemos esse texto aqui no Imersão, mas Tiago trata do mesmo problema. Tiago, capítulo de número 2, verso de número 1, veja a exortação de Tiago. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que ele está dizendo? Não caminhe na comunhão com Cristo e escolhendo, tratando cada um segundo aquilo que lhe parece melhor, como se você tivesse uma segunda intenção nesse relacionamento. Mas olhe para o verso de número 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se fazeis isso, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, veja o que Tiago reforça: cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. É o que Paulo diz que Filemão não é. Ele diz: Filemão, você é alguém íntegro. Você é alguém que derrama amor sobre as pessoas que estão do seu lado. Da mesma maneira como você era amável comigo,
O testemunho que eu tenho ao seu respeito é que você derrama amor sobre as outras pessoas. E o texto que nós lemos em Filemão, no verso número 7, diz que Filemão é alguém que tem reanimado os seus irmãos. Ou seja, são pessoas que chegam ali cabisbaixas, cansadas, angustiadas, desanimadas. Mas Filemão, ao olhar para essas pessoas, ele não diz: eu quero distância de você. Não. Filemão diz: fica aqui perto de mim. Filemão é alguém que tem palavras de ânimos. Eu oro sobre as nossas vidas nessa noite, que em nossas palavras e gestos haja reânimo para os que estão abatidos, que nós sejamos fonte de vida para as pessoas que precisam. Meu irmão, que possamos manifestar isso como Filemão manifestava. E eu vejo isso como um ministério do Espírito concedido a nós, e que isso seja manifestado em nome de Jesus no lugar da comunhão. Voltemos para Filemão, o verso de número 8 segue. Pois bem, agora parece que Filemão vai ouvir o que Paulo de fato tem como tema principal dessa epístola. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, veja que Paulo agora, após a ação de graças, entra no assunto, mas ele continua sendo tenro, ele continua sendo cuidadoso, ele continua sendo pastoral. Aí você pode me perguntar assim: mas Eca, por quê? Veja que Paulo diz que ele sentia plena liberdade em Cristo para dar uma ordem a Filemão. É o que está escrito no texto. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Embora Paulo pudesse usar a sua credencial apostólica, Paulo é apóstolo de Cristo. Ele poderia usar esse crachá para dar uma ordem a Filemão, mas ele não usa. E isso nos chama a atenção a respeito de como Paulo está cuidando de Filemão como um pastor. Paulo tem autoridade. Ele é um apóstolo de Cristo, mas Paulo não é autoritário. Paulo se parece com Jesus. Jesus é aquele que tem todo o poder. Jesus é aquele que tem toda a autoridade, mas ele não arromba a porta do seu coração. Ele não arromba a porta do meu coração, mesmo tendo todo o poder, mesmo tendo toda a autoridade. Mas o que ele faz? Como ele disse para a igreja em Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Ele bate a porta do nosso coração. Isso é Apocalipse capítulo número 3, verso de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Paulo, no seu lugar de autoridade apostólica, ele está batendo a porta do coração de Filemão. Ele não usa um crachá de apóstolo. Ele não usa um crachá de autoridade. Alguém, num contexto como o nosso, numa posição de pastor, não usaria da sua autoridade para forçar alguém a se mover de alguma maneira, mesmo que fosse de uma maneira que convém. Paulo diz: mesmo eu tendo autoridade para isso, para te ordenar o que convém, eu prefiro não fazer. Paulo se move de maneira diferente. E qual é a maneira? Essa maneira nós precisamos aprender. Eu quero trazer isso para a minha vida. Está no versículo de número 9. Ele diz: eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo poderia escrever, meu irmão, essa epístola com uma frase: segundo a minha autoridade apostólica, Filemão, eu te ordeno, receba Onésimo. Ponto. Escrevo a próprio punho: Paulo, apóstolo de Cristo. Mas ele não faz isso. O apóstolo não quer que Filemão haja por imposição. Paulo quer que ele se mova de acordo com a sua identidade em Cristo. É como se Paulo estivesse a Filemão dizendo: Filemão, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, e eu sei que você sabe quem você é em Cristo. Meu irmão, que em nome de Jesus, a nossa identidade em Cristo possa reger as nossas falas.
Paulo não quer que Filemão se mova por imposição, mas quer que ele se mova segundo a identidade que ele tem no Senhor Jesus. Quer que Filemão se mova por vontade própria, que ele se mova como uma nova criatura e esse movimento seja um movimento em amor. E eu sei que essa realidade está liberada para nós, porque também somos novas criaturas em Cristo Jesus. Paulo está solicitando a Filemão em nome do amor. No versículo 5 que nós lemos, Paulo diz que ouvira do amor de Filemão para com seus irmãos. Então é como se Paulo estivesse dizendo: Filemão, você já tem aí dentro de você, dentro do seu coração, o que precisa ser derramado sobre Onésimo. Nós vimos no versículo de número 7 que Filemão era uma fonte de ânimo para aqueles irmãos cansados. É em nome desse amor que Paulo faz o apelo. E aí, ele não impõe a Filemão, ele espera. Filemão, a decisão final será sua. E o apelo agora se torna dramático. O apelo aqui vai a um nível que está no coração de Paulo, quando ele olha para Cristo. Porque o apelo de Paulo é cheio de mansidão. Paulo diz: sendo o que sou. E o que Paulo era? Apóstolo de Cristo. Então Paulo dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas credenciais, eu sei qual é a minha autoridade. Até nós esperaríamos essa resposta: Paulo, quem você é? Apóstolo. Mas Paulo nos surpreende se gloriando na sua fraqueza. Paulo diz: Filemão, sou velho, sou um prisioneiro de Cristo nesse momento. Paulo sabia que existia uma causa de se gloriar nas fraquezas. Ele escreveu à igreja de Corinto, na segunda epístola, no capítulo de número 12, no verso de número 9. É um texto muito conhecido. Olha o que diz 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo continua: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, quando Paulo se gloria nas suas fraquezas, ele sabe que tem graça sobre a vida dele, onde que ele pode repousar, não na sua própria força, nos seus próprios recursos, nas suas próprias capacidades, mas ele repousa no poder de Cristo Jesus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. O que é isso? Parece que Paulo está indo na contramão de tudo que conhecemos. Pelo que eu sinto prazer nas injúrias. Eu sinto prazer nas necessidades. Olha aí para o verso número 10. Paulo está dizendo: estão sendo perseguidos? Eu também, mas eu sinto prazer nas perseguições, nas angústias. Mas não é por qualquer causa, é por amor de Cristo. Por quê? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo conhecia o segredo de descansar em Cristo e se gloriar nas suas fraquezas, porque então ele encontrava um lugar de repouso no poder do Senhor. Que isso seja um lugar para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Então Paulo, tendo um crachá de apóstolo, ele não usa essa credencial. Ele se gloria nas suas fraquezas. E isso abre uma porta para que o poder de Cristo continue operando em tudo que está sendo declarado na Epístola de Filemão. Olhe para o verso de número 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Aqui está o motivo da epístola. O ponto central de por que Paulo está escrevendo para Filemão. Filemão, eu tenho um apelo a fazer, e é em favor de Onésimo. A essa altura, quando uma carta como essa está sendo lida, o coração de Filemão e de toda a igreja deve ter se surpreendido. Imagine a primeira leitura dessa carta, porque essa carta, embora fosse uma carta particular, nós vimos na semana passada que ela também foi endereçada à irmã Áfia, a Arquipo e a toda a igreja que
se reunia na casa de Filemão. Então era uma carta para ser lida assim, em público. Imagine a carta sendo lida, porque até esse momento o nome de Onésimo não havia sido citado na carta. Aqui é a primeira vez que o nome de Onésimo é citado. Então, quando Filemão está lendo a carta e o nome de Onésimo aparece, ele sabe quem é Onésimo. Ele sabe que Onésimo é um escravo, provavelmente fugitivo. Imagine o que está surgindo ali. Que memórias vêm a Filemão? Que sentimentos devem ter surgido aqui? Será que houve alguma perda? Alguns conjecturam a possibilidade. Será que Onésimo furtou algo para a sua viagem? E ainda mais, quem traz essa carta até Filemão? O próprio Onésimo. Então, provavelmente, Onésimo está sentado na igreja, ouvindo a carta sendo lida. Imagine, meu irmão, o que está acontecendo. Só que Paulo traz uma novidade aqui. Filemão conhecia Onésimo de um tempo passado, mas Paulo está dizendo, mas Filemão, agora tem uma novidade para falar a você a respeito de Onésimo. Ele não é mais quem era antes. E sabe, essa frase foi soprada no meu espírito, porque poderíamos dizer assim, ele não é mais como ele era antes. Só que não é somente um modo de viver que foi transformado. A identidade de Onésimo foi transformada. A velha criatura foi sepultada em Cristo. Ele é outra criatura, nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então Paulo está dizendo, Filemão, Onésimo agora é como um de nós. Ele é como um de nós, ele é cristão. Agora você precisa saber que ele é um filho na fé que eu, Paulo, gerei aqui nessa prisão, nesse tempo de aprisionamento. Filemão e Onésimo agora são irmãos em Cristo Jesus. Ambos, eles são filhos da fé de Paulo, gerados em contextos diferentes, porque Filemão provavelmente foi gerado na estação de Éfeso, mas Onésimo no meio da prisão. Não sabemos de fato o que causou o afastamento entre eles. Nós não sabemos a causa do problema. Nós não sabemos se houve algum prejuízo e por isso Onésimo fugiu. O que nós podemos pensar é que havia de fato um problema e o relacionamento deles estava quebrado. Nós olhamos e não sabemos se, como fugitivo, Onésimo foi preso e parou na mesma prisão que Paulo, ou se Onésimo, sabendo da influência de Paulo sobre Filemão, foi até a Roma, na prisão, para tentar uma mediação. Nós não sabemos. É até possível que, quando Epáfras foi para Roma procurar Paulo na prisão, é possível que Onésimo tenha ido junto. Mas tudo isso são conjecturas. Mas eu posso dizer algo para vocês aqui, certo. A conversão de Onésimo na prisão de Paulo nos mostra que o evangelho não está aprisionado, porque Paulo está em algemas, em cadeias. Alguém olharia para Paulo num lugar de prisão e poderia sentir até o seu coração desfalecer. Paulo está preso, o apóstolo, agora o pregador do evangelho, aquele que está ganhando os gentios, ele está preso, mas a palavra não está algemada, a palavra não está aprisionada. É por isso que Paulo pediu que a igreja em Colossos orasse para que portas se abrissem dentro da prisão para a palavra de Deus. Olhe para Colossenses no capítulo de número 4 e veja esse apelo de Paulo à igreja de Colossos. Colossenses 4, verso de número 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Paulo está dizendo, orem por nós. Para quê? Para que Deus nos abra a porta à palavra. Paulo não pede, orem para que eu saia da cadeia. Orem para que a palavra continue sendo levada a todos os lugares, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu, Paulo, o apóstolo, o manifeste
como devo fazer. Paulo tinha clareza que as algemas que prendiam os seus pulsos eram incapazes de prender o seu espírito. Paulo era um homem de alma livre e que assim também sejamos na nossa jornada. Que assim nós sejamos na nossa caminhada. As lutas, as pressões, as dificuldades não podem nos esterilizar. Meu irmão, nada pode parar o poder do evangelho que flui através daqueles que são chamados pelo Senhor Jesus. Nós somos árvores de bons frutos. Paulo tem clareza sobre isso. Então, ao olhar para Onésimo, a igreja de Colosso teria uma evidência. Ele chegou lá como prisioneiro, como um escravo fugitivo, mas Onésimo não saiu de lá da mesma maneira. Ele foi completamente transformado pela palavra de Deus, e eu oro sobre nós essa mesma verdade, que voltemos para as nossas casas completamente transformados, que não sejamos mais os mesmos, para a glória do nome do nosso Deus. Paulo segue na epístola de Filemão, o verso de número 11. O texto diz: ele antes te foi inútil. Paulo está falando de Onésimo. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Parece que no passado, Onésimo não foi um escravo de muito valor. Parece ter sido alguém com pouca utilidade para Filemão. Mas o que Paulo diz agora, Filemão, ele é útil. Não só para Filemão, mas ele diz, até para mim, Paulo, o apóstolo. E é interessante que o próprio nome Onésimo, no grego, é Onésimos, que vem do verbo onissime, que significa ser útil. Ou seja, o próprio nome de Onésimo é profético. É como que se no seu próprio nome ele carregasse a sua identidade. Mas por causa de uma questão, parecia que tudo estava quebrado. O próprio nome de Onésimo significava ser proveitoso, ter vantagem, ser ajudado ou ter alegria. Mas veja como a obra de Cristo é maravilhosa. Como que a obra de Jesus transforma a realidade. A obra de Jesus transforma as nossas vidas verdadeiramente, meu irmão. De maneiras profundas, de maneiras que somos incapazes de conceber pela nossa própria mente. Porque nós vemos realidades que estão no passado, mas esse passado não nos define mais. Talvez em algum momento Onésimo pode ter sido até visto como alguém inútil, mas Paulo agora diz, a realidade mudou. Agora em Cristo eu quero te dizer, Filemão, ele é útil não só para você, mas para mim também. Eu quero dizer isso sobre nós nessa noite. O nosso passado não nos define, a obra de Cristo nos transforma. Meu irmão, que você seja definido por aquilo que Deus está dizendo ao teu respeito. Se renda à obra do Cordeiro de Deus. Mas ao mesmo tempo, isso deve nos ajudar a olhar para algo sob duas perspectivas. Primeiro, quando nós nos colocamos para ganhar alguém para Cristo. Uma vez que você ganha essa pessoa, você precisa continuar discipulando, a fim de que os filhos na fé tenham Cristo sendo formado dentro deles. Quando Paulo ganha Onésimo, certamente um processo de discipulado começa. E ali, Cristo está sendo formado dentro de Onésimo. Quando Paulo envia Onésimo de volta, ele diz, Filemão, Onésimo não é mais o mesmo. Cristo está formado dentro dele. Que isso seja uma lição para nós. Que venhamos ganhar pessoas, mas que venhamos também entender que somos chamados para caminhar junto com essas pessoas. Que somos chamados para discipular essas pessoas. E a segunda informação ou a segunda perspectiva a respeito desse momento de evangelismo é que ao pregar o evangelho, nós precisamos ver além das aparências. Alguém que está aprisionado pelo império das trevas pode ter, uma característica, mas uma vez que ela é liberta do império das trevas e transportada para o reino do Filho amado,
Agora, como uma nova criatura, essa pessoa recebe capacitações dos céus. Isso só pode ser visto por aqueles que têm os olhos espirituais iluminados. Ou seja, não podemos olhar para as aparências. Não podemos olhar para algo que está no nível natural e dizer, isso é o que define essa pessoa. Precisamos sondar no espírito. Precisamos ter discernimento espiritual e perguntar ao Pai, Senhor, mostra-me o que o Senhor está vendo a respeito dessa pessoa. Que possamos ter olhos espirituais abertos, como Paulo tinha a respeito de Filemão, como Paulo também tinha a respeito de Onésimo. É por isso que Paulo tem a convicção do Espírito, que está sendo inspirado para escrever essa epístola, essa carta. E aí ele continua no verso de número 12, eu te envio de volta em pessoa. Ele está dizendo, olha, lembra de Onésimo? Agora, como meu filho na fé, eu estou te enviando de volta ele em pessoa, e eu quero dizer, o meu próprio coração, mando-o de volta para você. Pense aqui comigo, a situação entre Filemão e Onésimo era uma situação complicada. Se você estivesse fazendo a mediação entre duas pessoas que têm um problema em aberto, uma questão em aberto, e sabendo que talvez uma delas tenha até de fato pecado uma contra a outra, talvez na possibilidade de que Onésimo tenha falhado de alguma forma com Filemão, e aí você está mediando isso. Olha, você vai mandar essa pessoa de volta, mas você talvez diria, olha, eu estou te mandando Onésimo de volta, mas Onésimo está arrependido, cara. Onésimo olha para o que fez e se sente num lugar de arrependimento. Filemão, ele não vai fazer mais isso. Dá uma chance para Onésimo. Só que Paulo não fala nada disso. Ou melhor, aqui Paulo não fala nada. Paulo só diz, aqui está a epístola e eu te mando de volta, porque ele é um filho na fé que eu gerei. Você pode imaginar a tensão da epístola? Do mesmo modo que Paulo esperava que Filemão não agisse por imposição, lembra que eu disse que Paulo tinha o crachá de apóstolo, mas ele não dá nenhuma ordem como apóstolo. Ele apela em favor do amor. Ele espera que Filemão haja, mas não por imposição. Parece que ele tem a mesma expectativa sobre Onésimo. Ele espera que Onésimo também se mova do mesmo modo. Deve ter sido um encontro encharcado de graça. Imagine Onésimo chegando com essa carta nas mãos. Paulo só diz que Onésimo é alguém que se tornou um amigo, alguém próximo. Era como que se estivesse junto com o próprio coração. E ele continua na carta, o verso número 13 continua, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu nome, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, Filemão, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Veja que Paulo até desejou manter Onésimo com ele, mas jamais ele faria isso sem o consentimento de Filemão. Onésimo tornou-se um ajudador de Paulo na prisão. Paulo via em Onésimo um auxílio para muitas necessidades pessoais. Onésimo, de fato, se tornou um amigo de Paulo, um companheiro de Paulo. E Filemão, estando distante de Paulo, até mesmo numa situação em que Filemão está livre, Paulo está preso. Filemão está em Colossos, Paulo está em Roma. Tudo isso são elementos que impediam que Filemão pudesse ajudar Paulo pessoalmente. Mas quando Onésimo está ali, servindo a Paulo, Paulo diz, ele está aqui servindo como se estivesse servindo em teu lugar. Então olhe para ele como alguém que serve aqui a mim, me auxiliando.
como se você estivesse aqui. Paulo recebe a ajuda de Onésimo como se estivesse recebendo a ajuda do próprio Filemão. Paulo, em outras ocasiões, também recebeu ajudas assim. Quando você vai em Filipenses, no capítulo de número 2, versos de número 25 e 30, Paulo recebeu uma ajuda de Epafrodito, que foi enviado pela igreja de Filipos. Veja só, Filipenses 2, 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então a igreja de Filipos enviou Epafrodito como mensageiro e também fique lá ajudando Paulo. Olha o verso de número 30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele, Epafrodito, às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O que Paulo está dizendo a respeito de Epafrodito? A ajuda de Epafrodito aqui é como se vocês estivessem me auxiliando. Da mesma maneira, Paulo olha para Onésimo e diz: Filemão, Onésimo aqui comigo, é como se os seus braços, a sua mão, a tua ajuda estivesse. Paulo espera que Filemão agora, ouvindo isso, agisse de livre vontade. Alguém olharia para Filemão e pense nisso. Filemão é senhor de Onésimo. Só que Paulo espera que Filemão, de livre vontade, receba o seu escravo, mas sem ser forçado por alguma autoridade religiosa. Não é alguém que coloca o crachá: olha, eu sou pastor e eu preciso te forçar a fazer isso. Não. Paulo está apelando ao poder da palavra, ao poder do Espírito, às realidades sobrenaturais em Cristo. Paulo não sugere em nenhum momento a Filemão que ele liberte Onésimo. Paulo não diz literalmente: Filemão, liberta Onésimo. Ele está escrevendo crendo na obra do Espírito sobre a vida deles. E que assim nós também venhamos a aprender a caminhar. Existem coisas que nós precisamos lidar, questões que nós precisamos mediar, mas nós somos capazes de ser liderados pelo Espírito. E se agirmos assim, meu irmão, nós não nos moveremos na força do nosso próprio braço ou da nossa própria mente. Porque às vezes, quando nós estamos irados, nós falamos o que não devemos. Mas se o Espírito está nos liderando, nós seremos como Paulo. Então, a atitude de Filemão não seria uma reação às normas do século I. Paulo estava levando Filemão a se mover como um cidadão dos céus. Paulo estava levando Filemão a se mover como uma nova criatura, não como alguém que se move pelos seus próprios direitos. Porque nós estamos falando aqui que Filemão, de fato, tinha direitos sobre Onésimo. Só que Paulo, de alguma forma, reflete os ensinamentos de Jesus. Lembra no Sermão do Monte, quando Jesus ensina: se te obrigarem a caminhar 1 milha, o que você faz? Caminhe 2 milhas. Era costume da época, tropas romanas obrigarem os judeus a carregarem os seus equipamentos, a sua bagagem, 1 milha. Aí Jesus nos ensina a cedermos até mesmo o nosso próprio direito em favor do Evangelho. O que Jesus está dizendo, mesmo num lugar onde você tem direito, quando você cede por amor a Cristo, o Senhor é glorificado na tua vida. E isso traz recompensas celestiais. Meu irmão, isso é outro padrão de vida. Isso é outra maneira de ver o mundo. Isso é caminhar em outra plataforma. Esse é o convite de Paulo a Filemão. E então no verso de número 15 ele prossegue: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Aqui está uma chave para entender o que Deus estava fazendo. Note, não sabemos o motivo exato do problema que separou Filemão e Onésimo. Não tem como afirmar isso. 2 possibilidades sobre a fuga de Onésimo é que ele fugiu de Filemão e acabou sendo preso e levado para Roma,
ou que ele fugiu de Filemon e foi até Paulo para pedir uma ajuda. Talvez a primeira seja mais plausível. Mas agora, Paulo está dizendo que o afastamento era temporário. Por quê? Porque agora Filemon receberia Onésimo para sempre, como um irmão caríssimo. Olha o que Paulo está dizendo. Filemon, eu sei que por um tempo vocês estiveram separados, mas tinha um propósito nisso tudo. Porque o que Deus estava fazendo era preparando um cenário para que você recebesse Onésimo como você nunca o recebeu antes. Talvez o que tinha separado Filemon de Onésimo tivesse sido uma crise, um problema. E aí às vezes a gente questiona os problemas. Talvez alguém olharia e diria, aqui um problema, uma crise. Mas Deus pega desse problema, dessa crise, de uma separação, onde havia um senhor e um escravo, e aí o que Deus faz? Ele transforma essa situação e diz, Filemon, agora quando você receber Onésimo, você não o receberá mais da mesma forma. Agora há algo novo, agora você o receberá como um irmão para sempre. Mas só que o texto está dizendo que ele veio a ser separado. Olha o que está escrito aí no verso número 15. Ele veio a ser separado. Não foi ele que se afastou. Ele veio a ser separado. Todos os comentaristas aqui apontam para um passivo divino. Como assim, Zeca? É Deus que está agindo. É Deus que está trabalhando em favor de Filemon e em favor de Onésimo. Quem os separou? Alguém diria, uma crise entre eles. Mas quem está no controle da vida de Filemon? É a crise? Filemon é servo do Senhor. Então quem está no controle da vida de Filemon? É Deus. Deus, em seus propósitos, usou a crise para restaurar Onésimo e Filemon para sempre. Talvez você esteja passando uma situação onde você diz, Senhor, que bagunça é essa? Parece uma tempestade, parece uma tormenta, uma ventania. O que está acontecendo? Tudo está sendo abalado. É Deus usando cenários aparentemente críticos aos olhos naturais para estabelecer o governo dele sobre a tua vida, para gerar milagres. Sabe, quando nós olhamos para Onésimo e Filemon, agora eles serão unidos como irmãos em Cristo para sempre. Nós encontramos na carta de Filemon o Deus que está governando as crises para promover restaurações eternas. O nosso Deus, meu irmão, está no meio das nossas tempestades. Eu amo como o profeta Naum diz, o Senhor tem os seus caminhos em meio às tormentas. E esse Deus que governa a crise para produzir restauração em nossas vidas, está trabalhando sobre nós nessa noite. Nós podemos ver outros exemplos na Bíblia, onde a mão misteriosa do Senhor está governando as crises. Ah, meu irmão, eu amo isso, porque às vezes nós olhamos para o caos e dizemos, é Satanás que está no controle, é o diabo que está no controle, é o homem que está no controle, mas é Deus, o soberano, que está acima de tudo e de todos. Vemos vários exemplos, quando olhamos para Gênesis 45, versos 4 e 8. É o episódio em que José foi vendido pelos seus irmãos. Agora veja algo interessante, porque alguém pode dizer, olha, foram os irmãos de José que o venderam e o enviaram para o Egito. Agora olhe para o verso de número 4 de Gênesis 45. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Verso de número 5. Veja como que José é alguém com discernimento. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O que José está dizendo? Não foram vocês. Foi Deus que estava no controle dessa crise. Foi Deus que estava no controle dessa tempestade. Foi Deus que me enviou na frente de vocês.
verso número 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, meu Deus, veja esse texto. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. José discerniu a crise. Ele viu que o Senhor estava no governo daquela tempestade. Não foram vocês que me enviaram para cá, foi o Senhor. Deus estava regendo a crise naquela família, na família de Jacó, entre os irmãos de Jacó, porque no momento da crise eles estavam separados. Olha a conexão com Filemão. Mas agora, aqui em Gênesis 45, eles seriam unidos para sempre. Olha o que Paulo está dizendo para Filemão. Uma crise separou vocês. Mas agora, você precisa entender que é Deus que está no controle. No meio dessa tempestade, Deus tem uma palavra de restauração. E você receberá agora Onésimo como seu irmão para sempre. É o Deus que está nos guiando em meio às tempestades. Então eu quero dizer, meu irmão, há uma palavra de restauração familiar aqui nessa noite. Há uma palavra onde o Senhor está governando as nossas crises e podemos descansar, se glorie nas suas fraquezas e se repouse no poder de Cristo Jesus. O próprio Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso número 11, ele pede a Timóteo: quando você vier, traga-me João Marcos, porque ele me é útil. Guarde essa palavra, ele me é útil. Mas espere aí, se você olhar Atos, capítulo 13, verso número 13, Marcos foi alguém que abandonou a equipe missionária no meio da missão. E isso causou no coração de Paulo uma grande inquietação, que na segunda viagem missionária, Paulo disse para Barnabé: Marcos não pode mais ir com a gente. E houve uma desavença tal que Paulo e Barnabé se separaram, num olhar natural, uma crise. Mas quando você vê 2 Timóteo, capítulo número 4, Paulo diz: Marcos agora me é útil. Deus estava governando aquela crise. Se você olhar para Filemão, você vai ver que na saudação tem um Marcos ali preso. E quem é? João Marcos. Agora, um companheiro de prisão de Paulo. Veja como que Deus está governando. Mantenha os seus olhos em Cristo, ame a Jesus, derrame amor, seja misericordioso e tenha certeza absoluta, meu irmão, que nós viveremos os milagres de Cristo Jesus. No meio das tempestades, Deus tem os seus caminhos e a sua mão governa as crises. Ele está no controle, meu irmão, das tormentas. Deus tem um propósito. E que propósito é esse? Nos restaurar para sempre. Há uma palavra de restauração sobre nós aqui nessa noite. E aí os versículos 16 e 17 seguem. Você não receberá Onésimo como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Aqui estão os vislumbres da restauração. Filemão não receberia um escravo de volta, receberia um irmão caríssimo. Onésimo foi útil a Paulo, e Paulo garante: Filemão, ele vai ser útil para você também. Acredite, o fato de pedir que tratasse Onésimo como um irmão caríssimo no Senhor e na carne sugere uma expectativa que Filemão até liberte Onésimo, mas Paulo não pede isso. Paulo diz: trate-o como um irmão na carne e no Senhor. Essa talvez seja a questão mais difícil da epístola. Mas como Filemão receberia Paulo? Meu irmão, se Paulo fosse visitar Filemão, ele receberia o apóstolo. Como você receberia o apóstolo Paulo na sua casa?
certamente você tentaria oferecer o que você tem de melhor. Aí Paulo diz para Filemão: receba Onésimo, não mais como um escravo, mas como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Você pode perceber que Paulo está confiando na identidade de Onésimo e de Filemão, que foram geradas em Cristo Jesus. Aí os versos 18 e 19 prosseguem: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa. Paulo está dizendo: Filemão, se Onésimo está te devendo alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Então, se Onésimo furtou alguma coisa de Filemão, ou se deu algum prejuízo abandonando o serviço porque ele era um servo, ele devia de fato o trabalho, algo que ele deveria ter cumprido, nós não sabemos, mas se ele deixou algum prejuízo, Paulo diz: coloca na minha conta. E aí aqui há um comentário de James Dunn que traz algo relevante. Eu anotei a citação dele. Isso que Paulo está dizendo serve primorosamente ao propósito de tomar por garantida a percepção de Filemão de que Onésimo era culpado de delito sério, sem conceder totalmente que o julgamento de Filemão estava totalmente errado. Deixa eu explicar o que Dan está dizendo aqui. Ele está sendo cuidadoso. Paulo ouviu o lado de Onésimo. Paulo ouviu o lado da história, mas Paulo não pôde ouvir Filemão. Então, como Provérbios 18, verso 17 nos diz: antes de você tomar uma decisão, embora pareça que o pleito é razoável, considere e ouça a outra parte, para que você não seja injusto. Então Paulo havia ouvido Onésimo, mas ele ainda não ouviu Filemão. Então, na dúvida, ele diz: olha, na dúvida, se ele tiver alguma dívida, nós não sabemos, eu não sei de fato o que ele te causou, mas se tiver qualquer dívida, coloque na minha conta. E aí ele diz: eu pagarei. Quando eu lia isso, eu lembrava da parábola do bom samaritano, vendo aquele homem caído à beira da estrada. O samaritano trata daquele homem, coloca sobre o seu próprio animal, leva para uma hospedagem e diz: tudo aquilo que custar, na volta eu pagarei. Eu me responsabilizo. É como que se Paulo estivesse se colocando nessa posição. Sabe, a tensão do pedido de Paulo aumenta aqui, porque agora Paulo também diz para Filemão para não alegar que também tu, Filemão, me deves a ti mesmo. Tu me deves a própria vida. Porque Filemão é um filho na fé de Paulo. Imagine a sua gratidão por sua riqueza espiritual. Filemão agora é liberto. Mas por causa de quem? Por um trabalho de evangelização do apóstolo Paulo. Agora imagine Paulo dizendo: receba Onésimo, mas qualquer coisa que ele te dever, coloca na minha conta. Aqui é como se Paulo estivesse dizendo: Filemão, na verdade você tem uma dívida comigo. E você sabe disso. Você vai me cobrar algo de um filho na fé que eu gerei aqui. Você lembra quando você foi gerado? Como você foi tratado? Haja da mesma maneira. E então Paulo, falando tudo isso, talvez seja muito tenso, mas Paulo conhece Filemão. E aí os versos 20 e 21 fecham o assunto da epístola. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou te pedindo. Paulo conhece Filemão e ele sabe que Filemão não frustrará o pedido de Paulo. Pelo contrário, fará muito mais. Filemão é um servo do Senhor. E aí ele diz assim: que eu receba de ti este benefício. E eu queria chamar a tua atenção aqui para nós irmos para o final. Porque a palavra benefício aqui no grego é o verbo onínime. E que verbo é esse? É exatamente o verbo que serve de raiz para o nome Onésimo. Paulo faz um jogo de palavras aqui. É como que se ele estivesse dizendo: Filemão,
agora você seria um Onésimo para mim? Será que agora você seria alguém útil para mim? Eu estou te mandando o Onésimo de volta. Mas e você? Seria alguém onde eu teria proveito? Paulo, Filemão, Onésimo estão em Cristo, em comunhão. E nessa comunhão nós estamos conectados para servir uns aos outros. Sabe, Paulo entende que a igreja está orando por eles. Eles estão na prisão. Paulo não está sozinho, Timóteo está com o apóstolo Paulo. E aí o verso número 22 traz uma palavra de esperança, porque ele entende que aquela prisão ainda não é o seu fim. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Paulo está dizendo, eu vou sair daqui e vou até a sua casa, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo, de fato, ele vai ser liberto do seu primeiro aprisionamento em Roma. As epístolas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo, Tito, nos mostram isso. Mas Paulo queria voltar a Colossos para encontrar com Filemão e Onésimo e vê-los completamente restaurados. Irmão, um milagre estava sendo gerado naquele lugar. Ele estava preso com alguns irmãos. Os versos 23 e 24 diz: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, que era o líder da igreja de Colossos, que se entregou para pedir ajuda a Paulo, e por isso a epístola de Colossos existe. Mas não só Epáfras. Versículo 24, Marcos, João Marcos, aquele que não era útil, mas que agora é útil. Aristarco, companheiro de jornada. Demas é um dos companheiros de jornada que infelizmente vai abandonar Paulo em um momento da jornada. E Lucas, o médico, autor de Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Lucas. E aí eu queria que você olhasse para dentro dessa prisão. Você pode ver que dentro dessa prisão aqui, meu irmão, está reunido Paulo, que escreveu 13 epístolas. Está Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Dentro dessa prisão está João Marcos, que provavelmente escreveu o Evangelho de Marcos. Meu irmão, aqui dentro dessa cadeia estão os autores de mais da metade do Novo Testamento. Imagina estar dentro dessa prisão. Imagine as experiências que são contadas nesse lugar. E aí Paulo fecha a epístola. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E novamente, graça. A epístola fecha como foi aberta. Filemão e Onésimo e a igreja que se reunia na casa de Filemão leria essa carta assim, em público. Eles teriam que lidar com essa questão em público. E como que você lida com diferenças, com questões abertas, com problemas entre irmãos? Com graça. Talvez nós estejamos no meio de crises. E eu quero te dizer, meu irmão, essas crises não nos definem. Eu sei que talvez nós estejamos em meio de tensões. Eu não sei o que você tem orado, mas eu quero te dizer, Deus está governando as nossas vidas e usando aquilo que parecia para o nosso mal, que isso seja o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Deus quer restaurar as nossas famílias em Cristo para sempre. Eu libero essa palavra de maneira profética. Ele quer sarar os nossos relacionamentos para sempre. Ele quer que você volte para casa completamente diferente de como chegou. E o poder da palavra está nos transformando. Para isso, meu irmão, nós precisamos sondar os nossos corações. E não podemos sondar os nossos corações sem que a graça de Deus nos habilite, que os nossos olhos sejam iluminados para podermos sondar e entender que Deus está governando as crises, mas em meio a essas tempestades, Ele está nos levando para restaurações eternas. Coloca a tua mão sobre o teu coração, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, gratos pela tua palavra liberada, por nos ajudar até aqui. Senhor, cremos que voltamos para casa, mas jamais seremos os mesmos. Os teus filhos, Pai, estão em crises, tormentas, tempestades. Eu não sei, Senhor, que crises são essas, eu não posso dar nomes a elas, mas o que nós aprendemos nessa noite é que o Senhor está governando as tempestades e nos levando, no meio dessas tormentas, a restaurações eternas. As nossas famílias